Olá pessoal, tudo bem? Então, a nossa aula aqui, breve, vai ser sobre o conteúdo de ligações químicas, tá? Então vamos lá. A pergunta que a gente precisa fazer de imediato, quando a gente pensa em ligação química, é por que que os átomos se ligam aos outros átomos? Por que que eles não ficam naquela forma neutra da tabela periódica, né? Então, por exemplo, por que que o oxigênio, por que que o enxofre, por que que o potássio, o sódio e outros átomos, eles se ligam com outros átomos e não ficam na sua forma neutra e ficam tudo ok, né? Então os químicos sempre ficaram intrigados com essa situação. A partir daí, eles começaram a analisar os átomos, né, e os elementos químicos presentes aí na tabela periódica. Eles observaram o seguinte: existe lá uma família, a família dos gases nobres, que não faz nenhuma ligação com nenhum outro átomo, né? Pelo menos no que diz respeito à maioria dos casos, os gases nobres eles não fazem ligação química. Daí que foram investigar, né? Quais são as características peculiares dos gases nobres, porque devem ser essas características que apontam o porquê que esses gases nobres não fazem ligação química com nenhum outro átomo. Então, foi descoberto, né, que os gases nobres têm a última camada, a camada de valência completa, né, com 2 ou com 8 átomos. Né? Nós estudamos anteriormente que o hélio ele tem uma camada só e ele tem 2 elétrons na última camada. Né? Os demais átomos da família dos gases nobres têm todos a valência completa com os 8 elétrons na última camada. Não é? Além do fato de ter essa valência completa, né, 2 ou 8 elétrons na última camada, todos eles são neutros, não é? Uma vez que eles não se ligam com ninguém, com nenhum outro átomo, então eles são neutros, né? Não há aí uma diferença de cargas, ou seja, o número de prótons é o mesmo que o número de elétrons. É isso que confere o átomo ser neutro, né? Importante escrever aqui que o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Dito isso, e eles não fazem ligações químicas, né, se convencionou que esses gases nobres são estáveis, ou seja, do ponto de vista energético, né, ponto de vista de energia, esses gases nobres, eles são estáveis, né? Foi criado um padrão, na verdade, né? Por que que eles são estáveis? Porque eles têm a camada de valência completa e são neutros. Daí que todos os átomos que fazem ligação química buscam essa estabilidade, sobretudo tendo a camada de valência completa, mas também respeitando um caráter de neutralidade, né? Porque é muito difícil, do ponto de vista energético, um átomo perder tantos elétrons ou ganhar tantos elétrons. Geralmente ele vai perder ou ganhar poucos, a ponto dele ser o mais neutro possível, correto? Daí a gente tira a teoria da estabilidade eletrônica. Todos os átomos buscam a estabilidade eletrônica de que forma? Se assemelhando a um gás nobre, tendo a camada de valência completa e sendo o mais neutro possível, certo? Como que eles vão fazer isso? Existem 2 formas que nós vamos estudar hoje, né? A ligação iônica e depois a ligação covalente. Bom, a ligação iônica, o próprio nome diz respeito à formação de íons. Íons são partículas carregadas, ou seja, acontece uma transferência de elétrons, né? A partir desse modelo que a gente está estudando, ocorre a transferência de elétrons, né, de um átomo para o outro, a fim de obedecer à teoria da estabilidade eletrônica. Com quem que vai acontecer essa transferência? Com quem que essa ligação vai acontecer? Entre um metal e um ametal. O metal é aquele que doa elétrons, o ametal é aquele que recebe elétrons, né? E por que que um metal é aquele que doa? Porque ele tem poucos elétrons na última camada. É mais fácil
né, do ponto de vista energético, um átomo perder esses elétrons da última camada, já que são poucos, e ele usa a penúltima camada. A penúltima camada deles sempre vão ter 8 ou 2 elétrons na perspectiva da sua valência completa. Então, é mais fácil do ponto de vista energético esse átomo perder os elétrons. E ele perde para quem? Para quem precisa de elétrons. Por que um ametal é aquele que recebe? Porque esse ametal é aquele que já tem muitos elétrons na última camada. Do ponto de vista energético, é mais fácil ele receber alguns elétrons para completar a valência, né? Se a gente fosse pensar num metal que recebesse elétrons, ele ia receber muitos elétrons. Ele ia ficar longe da neutralidade. Da mesma forma, a gente não pode pensar num metal que doa elétrons, porque ele ia perder muitos elétrons e ia ficar muito longe da neutralidade. Então, essas duas coisas que conferem um gás nobre ser o gás nobre, ajudam a gente a entender o princípio da ligação iônica e por que um metal doa, por que um ametal recebe, né? Então aqui nós temos alguns exemplos. Primeiro exemplo mais simples aí é o sódio e o cloro. A gente representa por bolinhas apenas os últimos elétrons da última camada, da camada de valência, né? Então o sódio tem um elétron. Ah, professor, como é que você sabe isso? Olhando na tabela periódica, você vai ver que o sódio ocupa a família 1A. Se ele ocupa a família 1A, é porque ele tem um elétron na última camada, certo? Porque nós já discutimos isso aí quando nós estudamos aí a organização da tabela periódica em outras discussões aí. Tá? Da mesma forma o cloro. Como é que eu sei que o cloro tem 7 elétrons na última camada? Porque ele está na família 7A. Muito bem. O sódio é um metal. Como é que eu sei isso? Ora, eu sei isso olhando a tabela periódica, ok? O cloro é um ametal. Como é que eu sei isso? Olhando a tabela periódica. Mas eu também posso entender que esse daqui é um metal. Por quê? Porque ele tem muito pouco elétron na última camada, né? Ele tem um só. Ele doa elétron. O cloro, na última camada, recebe elétron porque ele tem bastante elétron, certo? Mas, por via das dúvidas, cheque na tabela, você vai ver que esse é um metal, esse é um ametal. Se o metal doa, ele vai doar esse elétron para o cloro, certo? O cloro que já tinha lá seus 7, né? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, recebe mais um elétron aí do sódio, ficando estável. Por quê? Porque ele vai ter a sua valência completa com 8 elétrons. E o sódio, por sua vez, perde esse elétron, utiliza a camada interna, né? No caso a penúltima camada, que tem 8, ficando então o mais neutro possível e com as camadas completas. O sódio que perdeu o seu elétron vai ficar com um próton a mais que o elétron, né? Que é a quantidade de elétrons, porque ele perdeu o elétron. Então ele fica positivo. O cloro, por sua vez, recebe o elétron ficando negativo. Essa diferença de cargas, né, e essa presença de cargas aqui dá uma atração para esses átomos, que é uma atração do tipo elétrico, certo? Então há uma atração elétrica entre eles. Eles ficam juntos, não é porque um doou e o outro recebeu, porque se fosse assim, eles depois se separariam. Mas não, há uma atração elétrica por causa da diferença de cargas, não é? Só que isso é neutro. Por ser neutro, a gente representa isso, NaCl, sem as cargas, porque eles se neutralizam mesmo, não é? Muito bem, outro exemplo. O exemplo aí de 2 potássios e 1 enxofre, não é? Esse aqui é o cloreto de sódio, só a critério aí de curiosidade. Aqui, nós temos 2 potássios e 1 enxofre. O enxofre tem 6. Se você for olhar na tabela, ele está na família 6A. E ele é um ametal. Sendo assim, ele recebe elétrons. Recebe de quem? Do metal que doa, não é? Os potássios aqui em questão doam esse elétron para o enxofre, não é? Então, por que eles doam? Porque eles são metais. Olhando na tabela, você vai verificar que eles são metais e que eles estão na família 1. Então, cada potássio aqui tem um elétron. Doa para o enxofre, doa para o enxofre. Por quê? Cada potássio perde aí os seus elétrons, utilizando a camada interna que fica com 8, e o enxofre
recebe aí 2 elétrons, tinha 6, com 2 fica 8, todo mundo fica estável, não é? Cada potássio perde um elétron, ficando positivo, porque ele perdeu um elétron, então dentro do seu núcleo ele vai ter um próton a mais do que os elétrons que ele tem, não é? Porque ele perdeu o elétron. Por sua vez, o enxofre, cada enxofre recebe 2, né? Recebendo 2 ele fica 2 negativo. Nós aprendemos que existe uma regrinha prática para montar a fórmula aí de compostos iônicos. Esse número que está aqui, a gente pode jogar para lá. E esse número aqui, que na verdade é 1, né? A gente pode jogar para cá, não é? Então a gente observa que em cada composto iônico aí de sulfeto de potássio, a gente tem 2 potássios e um enxofre. A gente pôde verificar isso fazendo a ligação aqui. Mas essa forma aqui também é fácil de entender. É só pensar o seguinte, se o enxofre tem 6, ele precisa de mais 2 para chegar em 8. E o potássio que tem 1, precisa perder esse 1 para usar a camada interna. Dessa forma, a gente tem essa combinação. De novo, estão aqui atraídos aí por uma força elétrica, não é? Daí, eu posso escrever simplesmente assim, que eu já represento. Por quê? Você tem 2 positivos, não é? Porque cada potássio é um positivo. E um enxofre que é 2 negativo, você anula. Muito bem. Quando você coloca esses compostos iônicos em água, eles conduzem eletricidade. Por quê? Porque você tem a quebra aí do retículo, né? Você tem a quebra dessa atração elétrica. Então, sódio positivo vai para um lado, cloro negativo vai para o outro, e você tem as águas aqui no meio, né? As moléculas de água. Isso faz com que, quando você coloca aí numa situação onde você tem um fluxo de elétrons aí, então fios, né? Onde você tem elétrons orientados, eles vão conduzir eletricidade devido a essa presença de cargas positivas e cargas negativas que há na ligação iônica. Muito bem? Agora vamos à ligação covalente. A ligação covalente é um outro tipo de ligação que vai acontecer entre ametais. Então se observa na natureza que ametais ligam-se entre si, como é o caso dos oxigênios, como é o caso do carbono e dos oxigênios, como é o caso do nitrogênio e dos hidrogênios. Aí você vai me perguntar, mas o hidrogênio é um metal? Não. Por quê? Porque o hidrogênio tem um elétron só, né? Então, às vezes o hidrogênio se comporta como metal, às vezes como ametal. Para nós, para os nossos modelos, a gente sempre vai encarar o hidrogênio como se fosse um ametal. Ora, o que era um ametal mesmo? Aquele que recebe elétrons, não é? Então tá. Então, a ligação covalente é uma ligação que vai acontecer entre ametais ou entre ametais e o hidrogênio. Como é que eu sei quem são os ametais? Eu olho na tabela periódica. Tabela periódica que vai me informar quem é metal, quem é ametal. Ok? Muito bem. Se o ametal é aquele que recebe, quem é que vai doar nessa ligação? Não faz sentido, né? Então, o modelo anterior de ligação iônica, onde ocorria a transferência de elétrons, não faz mais sentido. Há uma necessidade do compartilhamento de elétrons. Então, como vai ocorrer? Nós temos aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo entre 2 átomos de oxigênio. Pois bem, os 2 oxigênios estão presentes ali na família 6A. Então, cada um tem 6 elétrons na última camada. Se o critério é a teoria da estabilidade eletrônica, ou seja, buscar aí ser estável como um gás nobre, né, ter a valência completa e o mais neutro possível, o que vão fazer aí esses átomos? Vão compartilhar elétrons 2 a 2, não é? Observe, esse oxigênio tem 6 elétrons. Quando ele compartilha o seu elétron com outro oxigênio que também tem 6, cada oxigênio vai sentir, do ponto de vista energético, a sensação, né, de que ambos os átomos têm 7. Por quê? Porque esses elétrons, eles correm numa velocidade altíssima. Então, esse átomo de oxigênio sente a presença desse elétron, como se fosse dele. E esse átomo aqui de oxigênio sente a presença desse elétron,
como se esse elétron fosse dele. Dessa forma, cada um deles sente, do ponto de vista energético, 7 elétrons na sua última camada. Da mesma forma, vou fazer outra ligação. Ou seja, ligações, é uma ligação dupla aqui entre esse oxigênio e esse outro. Por quê? Porque esse oxigênio precisa de mais um elétron, 7. Precisa de mais outro elétron, 8. Cada oxigênio tendo 8, ele fica estável. Eu posso representar essa ligação dessa forma também, onde cada ponta da linha representa um elétron que é compartilhado, né? Tenho 2 elétrons aí tenho 2 átomos aqui de oxigênio, por isso O2. Esse é o gás oxigênio. Muito bem, vamos agora para esse caso. Esse carbono está na família 4, por isso que ele tem 4 elétrons. E cada oxigênio, então, se está na família 6, tem 6 elétrons. Da mesma forma, todos são ametais, então há um compartilhamento, não é? Então, esse carbono tinha 4, com o elétron do oxigênio, 5. Com outro elétron do oxigênio, 6. Com outro elétron de um outro átomo de oxigênio, 7. E, por fim, 8. Certo? Do ponto de vista do carbono, ele está aí estável, porque tem o octeto completo, não é? Tem aí 8 elétrons na sua última camada. Da mesma forma, os oxigênios tinham 6, 7, 8. 6, 7, 8. Dessa forma, eles ficam aí bem estáveis, não é? Aí eu posso representar aí essa molécula, né? Pelas suas ligações duplas aí, por esse modelo, sem representar aí os elétrons, ok? Tenho um carbono, 2 oxigênios, CO2. Essa aqui é a molécula de gás carbônico. Por fim, mais uma molécula aí, sendo representada aí pelo nitrogênio, que tem 5 elétrons. Por que ele tem 5 elétrons? Está na família 5, não é? E cada hidrogênio aqui tem um elétron, porque o hidrogênio está na família 1, né? E se você for olhar pela nossa regrinha aqui da ligação covalente, o hidrogênio vai fazer ligação covalente, ok? Então vamos lá. Nitrogênio 5, 6, 7 e 8, ok? Com isso o nitrogênio fica lá com a sua última camada completa. E os hidrogênios? Cada um tinha um, não é? Com um elétron aí cada do nitrogênio, ele vai ficar com 2, né? A gente sabe que o hidrogênio só tem uma camada, tendo 2, porque a primeira camada só comporta 2 elétrons, ele também fica estável. Posso representar essa ligação através do regime de linhas, onde cada ponta de linha representa um elétron que é compartilhado, né? Dessa forma, eu tenho um nitrogênio e 3 hidrogênios. Uma curiosidade importante é que esse tipo de composto, né, formado por ligação covalente, a gente chama de molécula. O composto formado por ligação iônica, a gente chama de composto iônico, certo? Então não existe molécula de sal de cozinha, não existe molécula de cloreto de sódio. O que existe é um composto iônico de cloreto de sódio. E aqui, moléculas de gás oxigênio, gás carbônico, moléculas de amônia, moléculas de água, entre outros, certo? Muito bem. É importante dizer que porque acontece esse compartilhamento e não uma transferência de elétrons, todas essas moléculas são neutras, certo? Você não tem transferência de elétrons, então você não tem a presença de íons. Se você não tem a presença de íons, você tem aí moléculas que são neutras. Justamente por isso, não conduzem eletricidade. Claro que não conduzem eletricidade. Elas são neutras. Não tem como haver um fluxo de elétrons nessas moléculas se você não tem a presença de carga elétrica, né? Se você não tem aí atração aí dos elétrons, se você não tem repulsão dos elétrons,
né? Então, essas moléculas todas, ou seja, tudo que é formado por ligação covalente, a princípio, não conduz eletricidade. Ok, pessoal? Então é isso. Estudem e até mais.